eu tinha assim, contato com o ciclismo, mas como lazer, né? Criança, às vezes eu tinha vontade de fazer algumas viagens, fazer com meu irmão, ia para alguns lugares de bicicleta. Minha família tinha uma fazenda, às vezes a gente ia, a gente planejava, era uma aventura, né? 80 quilômetros, uma criança, uma bicicletinha pequena, então a gente planejava e tal, ia um grupo, e a gente ia fazer esse trajeto, aí dormia lá, voltava no outro dia. Mas como treinamento eu comecei em 1990, comecei a pedalar e mais assim, conhecer o esporte, né? Não como lazer, mas como esporte. Esse agora eu estou no quase 28º ano competindo, principalmente no mountain bike, né? Que é o ciclismo fora da estrada, né? Na trilha, terra, trilhas. E eu sou graduado em Educação Física também, trabalho na área do ciclismo como treinador, né? E assim, a vida toda praticamente dedicada ao ciclismo, né? Tanto a estudo como treinamento, treinando outras pessoas e ajudando também outras pessoas a ter um hábito de vida saudável e atingir seus objetivos no esporte, entendeu? É mais conhecido como esporte radical porque você envolve um certo risco na modalidade, né? Mas aventura é mais assim, como você tem que navegar, passar por condições extremas sem dormir. Nesse caso, não, você tem um percurso pré-determinado, você tem que cumprir aquele trajeto, ele é demarcado geralmente, então não é esporte de aventura, é mais como esporte radical, né? Como surf, é um esporte que você envolve um certo risco, mas você está lidando com as variáveis ali para que esse risco ele é iminente, ele pode acontecer, mas na maioria das vezes ele não ocorre, né? É mais um esporte radical, né? Não seja um esporte de aventura. Quando a gente é adolescente, geralmente a gente fica em dúvida, né? Que carreira vai fazer, para onde vai. E aí acabou que eu estava estudando na UNB, aí, na época, em 1990, tinha muita greve na Universidade Federal, né? E aí acabou que nesse espaço de tempo aí que tinha greve, eu comecei a dedicar mais ao ciclismo, pedalar e entrar em algumas competições e ver que eu tinha condição de ter bons resultados. E acabei me dedicando mais ao ciclismo, né? Não só como lazer, mas como profissão. O ciclismo ele tem assim várias categorias, né? Você começa na categoria estreante ou júnior, dependendo da idade. Aí a principal categoria é a categoria profissional, que seria o Open, né? A categoria mais rápida, mais veloz e onde é uma referência no esporte. Durante cerca de 18 anos eu estive nessa categoria, então tinha patrocínio, eu recebia salário e vivia em função do esporte. A principal fonte de renda era o patrocínio, né? Hoje em dia, com a idade, eu tenho mais apoio, eu não tenho patrocínio para custear as minhas despesas todas. Então, assim, eu tento zerar essa conta, né? Não pagar para praticar esporte, tentar ficar ali no 0 a 0. Mas aí tá bom, vai ser mantendo a atividade, fazendo uma coisa que a gente gosta. E também, assim, sendo um espelho para os meus alunos, né? De uma maneira de uma dedicação, um modo de vida saudável e também trabalhando sempre de uma maneira ética, coerente com a modalidade, né? Eu acho que é importante. São muitos anos, muitas competições, né? Assim, eu acho que a principal característica minha é ser um atleta versátil, que assim, conseguir ser campeão pan-americano em cross country, que é uma prova mais curta, mais explosão, mais habilidade. Campeão mundial também master na categoria cross country. E depois, com a idade, eu fui dedicando mais às provas mais longas, sabe? Provas de vários dias. Eu tenho a ideia, tem uma prova na África que chama Cape Epic, que são 800 quilômetros em 8 dias. Eu já venci por 5 vezes e terminei a prova 7 vezes e todas as vezes a gente estava no pódio. Fui campeão brasileiro de maratona 3 vezes. São as principais provas nacionais que eu participei, eu consegui bom êxito e subir no pódio, né? Tanto as provas mais longas como as provas mais curtas, né? Então, acho que é a característica assim
É mais um exemplo de que a dedicação, a disciplina e o treino, você pode render em várias vertentes, né? Tanto em provas mais curtas como em provas mais longas. Então teve períodos que eu me dediquei mais a provas mais curtas e consegui bons resultados, outros períodos dediquei mais às provas mais longas, de endurance e resistência, e também consegui êxito. Eu acho que o fundamental na prática do esporte é a pessoa identificar com a modalidade, né? Experimentar várias modalidades, ver aquela modalidade que ela se sente mais à vontade, ou se identifica, ou de certa maneira se sente mais instigado a seguir em frente e a praticar a modalidade, né? Sempre é importante ter uma orientação de alguém que já pratica o esporte, tem uma experiência no esporte, na modalidade, que aí vai orientar bem a pessoa, de evitar riscos e fazer com que a pessoa tenha uma evolução, uma progressão, e acabar conhecendo bem a modalidade, né, e tendo bom. É fundamental também assim, a pessoa ter uma disciplina, né? Às vezes vai a primeira vez, experimenta e tem uma certa dificuldade, mas ela vai vendo que na segunda, na terceira vez que ela pratica a modalidade, ela vai ter mais, sentir uma evolução e ter mais facilidade, né? Também é fundamental assim, a pessoa ter procurar um ciclo mais diurno, né? Às vezes a pessoa dorme muito tarde, é difícil acordar cedo, né? Então essa pessoa tem que ter um ciclo, procurar ter disciplina e aos poucos e botando isso como prioridade, né? Do ritmo mais pro dia, que é o ritmo do esporte, né? Eu sou muito grato a essa cidade, é que eu constituí a minha família, né? Tenho a minha esposa Fernanda, meu filho Gabriel, a minha mãe também mora aqui, meus irmãos. E a cidade, assim, sempre me deu boas oportunidades, apesar de nosso país não ter tanta tradição no esporte, mas mesmo assim eu sou grato às oportunidades que eu tive. Acho que o clima aqui favorece, né? A questão da altitude, a própria topografia da cidade, as ruas, as avenidas são largas, então para a prática do esporte ele favorece, né? E eu sou bem grato. E sempre eu falo bem da cidade, eu acho que a cidade é uma mistura de todo o país, tem pessoas de toda parte do país aqui. Do Então, mundo, né? do mundo também, mas então ela é bem democrática, assim, as pessoas, eu acho que é a cidade que acolhe todos e acho que cada um tem a sua particularidade e consegue construir aí uma sua vida de uma maneira satisfatória. Ultimamente eu tenho competido muito na África do Sul, né? É um país também que tem as características parecidas com o Brasil, assim, é um país que está crescendo em desenvolvimento, né? E o pessoal tem curiosidade, e às vezes a gente fala que é parecido também com a África, né? A questão da estrutura de um país que está em crescimento. O meu parceiro que corre comigo nessas provas de dupla é holandês também, ele já esteve aqui no Brasil, já competindo, então a maneira do brasileiro em geral assim de encarar a vida, as dificuldades, os problemas é de maneira assim mais leve do que a rigidez do europeu, por exemplo. Então cada país tem sua característica, né, de seu modo de tocar a vida e não só os problemas. Eu já competi aqui na América, no Chile, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, na América do Norte também, Canadá, na França, Holanda, Itália, Alemanha, Portugal. Assim, muitos países, o Brasil não é tão conhecido, né? O Rio é mais conhecido do que, assim, em termos de referência como turismo, né? O Brasil é uma cidade que está desenvolvendo muito, tem muita... Atualmente são cerca de 3 milhões de habitantes, é uma cidade grande, muito grande. Mas assim, não é, como referência no turismo não é tão conhecido. Eu acho que às vezes eu fico falando, tem muitos monumentos, tem a Esplanada, tem vários, uma referência, um patrimônio cultural da humanidade, né?
pela Unesco, e às vezes as pessoas mostram as fotos, as pessoas ficam curiosas porque não conhecem tanto. Assim. Sim, bastante pessoas manifestam interesse em conhecer a cidade. Porque sempre que a gente tem a oportunidade, a gente fala e fala da cidade, né? Divulga bastante a cidade. Eu sou muito grato à cidade de Brasília por ter me acolhido aí, apesar de ser de Goiás, mas eu vivo aqui há mais de 30 anos. E estou muito feliz de morar aqui, acho que a cidade acolheu bem e é uma qualidade de vida superior à média do nosso país, então estou muito feliz de estar aqui. E desejo a todos aí aproveitar o dia e curtir, praticar esporte que é saudável e faz bem pra gente. Um abraço.